Fala galera, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o nosso bate-papo é com Alexandre Carlos, vocalista do Natroots. A banda, em 2024, anunciou a última turnê, depois de quase 40 anos de estrada. Então, fique até o final do vídeo porque tem muitos trechos interessantes, inclusive um que o Alexandre lembra quando ele foi preso depois de um show aqui em Goiânia. Então, dê seu joinha esperto, comentário maroto e inscreva-se no canal, porque quando a noite cair... O disco mais regueiro da discografia do Natroots. Mais regueiro, você achou? Eu achei, cara. Interessante. Que bom, porque acho que tem canções ali que, por exemplo, a com a Isa, e ela, na minha concepção, aquilo é reggae. Eu sempre falei para os amigos regueiros, para os músicos, e enfim, alguns shows também. No show é aquela coisa, dá para você falar 2 minutos, dá para aprofundar muita coisa, mas o rock, ele alcançou uma noção do que é rock muito legal, que dá para ser rock sendo Chico Science e sendo Raimundos, você está dentro do mesmo contexto. E eu acho que o reggae brasileiro está começando, o público reggae e o Brasil em si, né, o meio musical está começando a entender o reggae dessa forma. Você falando isso, eu acho que a gente está chegando num momento bacana do reggae, porque quando eu comecei era aquela coisa bem restrita, né? Você quase que não podia sair de um lugar comum, né? Tinha um pudor, tinha dogmas e um monte de coisas que impediam de você viver a arte, né, que é livre. Então, fico feliz que você tenha tido essa impressão, né, mesmo com músicas que não estão dentro daquele universo tradicional. Eu achei só a Que Bom Você de Volta a menos regueira. Foi a única que eu achei menos regueira. O resto eu achei muito regueira, achei um reggae contemporâneo, achei que tem uma mistura latina também. Foi coisas intencionais, a latinidade, porque a gente viajou bastante nesses últimos anos, né, para esses países por aí, e acaba assimilando essa linguagem deles, né, que é Caribe, né? Agora é um Caribe mais espanhol e misturado com a gente não estuda isso no Brasil, né? Mas o tráfico negreiro, cada região europeia explorava uma região específica. Então, por esse motivo, o negro que foi para a Jamaica é diferente do negro que foi para Cuba. E, naturalmente, a salsa e o reggae são coisas diferentes, né? Naquela mistura do inglês com o índio que estava lá e com o negro proveniente da região onde os ingleses exploravam. E em Cuba a mesma coisa, Brasil a mesma coisa. Então, por esse motivo, a gente, quando vai tocar em Porto Rico, quando vai tocar na Colômbia, a gente se depara com outro tipo de africanidade, sem dúvida. E isso acho que reflete, né, no som. Claro. Alexandre, como é que foi esse processo de composição e também de gravação do disco? Algumas canções elas já tinham sido lançadas, né? Mas eu falo pensando assim, por conta da pandemia, como é que funcionou tudo isso? Bom, a gente trabalhou muito à distância, né, pela internet. A gente planejou, né, ter um home studio, era uma coisa que a gente queria há muito tempo, mas um home studio que a gente pudesse registrar as coisas valendo já para da melhor forma possível. A gente conseguiu realizar isso em 2017, gravamos alguns discos, e a reforma desse espaço, agora, antes da pandemia, ficou pronto o novo projeto, tipo em fevereiro. E eu acho que isso foi determinante para a gente conseguir fazer esse trabalho à distância, né? Ter um espaço dentro de casa. É aqui em casa, e aí a gente, respeitando todos os protocolos e tal, vinha o técnico de som, respeitando e tal, aí gravava uma pessoa, aí essa pessoa ia embora, e vinha outra, e assim a gente fez essa agenda de gravação. Em relação ao lado construtivo, né, ao lado de composição, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, de forma obrigatória, de parar de fazer show, né? Em 24 anos, tive que parar de fazer show, então fiquei, a nível de trabalho, fiquei por conta de compor. Então, deu para completar
o volume 1, porque já haviam, dessas 9 canções, já havia umas 4 que já estavam prontas. Então, e outras inacabadas e tal, enfim, deu para completar esse processo de 9 canções, compor mais algumas, que a gente já tem mais 8 quase prontas. Falta uma letra aqui, uma ideia ali, que vai ser o volume 2, né? Esse que nasceu agora, o volume 1. Então, esse processo foi assim, foi dentro desse isolamento. Praticamente a gente acordava e ficava trabalhando exaustivamente no que a gente acreditava que era melhor, né? Não só a nível de composição de letra e de arranjo, mas a nível de captação, né? De experimentações com timbres, com esse tipo de coisa que o home studio proporcionou para a gente. Claro, e é o 13º álbum da trajetória do Nat Roots, correto? Eu ouvi falar aí, eu não estava eu não... Eu acho que de inéditas é o 8º ou o 9º, acredito. Eu posso aqui rapidinho, eu posso fazer a conta. É Nativos, Povo Brasileiro, Verbalize 4, Nossa Missão, aí Raça Man, Índigo Cristal, I Love, e esse acho que é o 8º de inéditas. Aí vem DVD, não sei o quê. E o que esse novo disco ele representa assim, na carreira de vocês, o Alexandre? Eu acho que representa, primeiramente, a gente estar vivo, né? A gente está vivo e trabalhando, e compondo, e sendo um pouco cronista da nossa própria história e, consequentemente, da história de quem vai ouvir o disco, né? Que acaba fazendo parte da vida das pessoas. Acho que é isso. Se eu não me engano, Alexandre, ele é o primeiro desde o I Love, em 2018, é isso? Isso, exatamente. Esse período assim de quase 2 anos, na verdade, né, 2, 3 anos, é o que você acha essencial para produzir um disco, compor, produzir, fazer os arranjos? É o período que você acha essencial para isso? Olha, eu não tenho muito essa visão, nessa concepção de que de um período determinado vai ser bom ou vai ser ruim. Porque eu falo assim, Alexandre, tem artista que lança um disco em cima do outro, atrás do outro, né? Nesse ponto eu queria dizer que o que a gente procura sempre cada um tem uma necessidade, né? Assim, é difícil a gente entrar no universo do outro, né? Hoje em dia a gente vê que a molecada, não todos, né? Mas não está muito numa onda de arte, não. Está mais numa onda de criar conteúdo, né? Então, independente se a música vai ser boa, ser ruim, eles querem criar conteúdo e ter uma novidade a cada mês, né? Essa é uma tendência que a gente está vivendo hoje. Acho que a minha geração, que viveu também o outro lado, talvez a gente tenha um pouquinho mais de esmero, né? Essa coisa de... Eu tenho isso como compositor, de esperar a inspiração natural das coisas, não tentar forçar muito, ou escrever alguma coisa que vem e lançar isso e tudo bem, vamos que vamos. Né? Acho que existe um cuidado, assim, né? Mas mesmo existindo o cuidado, é incontrolável, né? A coisa da inspiração e da criação. Às vezes você fez uma música hoje, já grava amanhã e ela está pronta para ser lançada daqui a uma semana, né? Então, eu não tenho um período determinado, não. Porque assim, você falando, eu me veio na cabeça que é a questão da cultura da visualização, né? Que é esse momento que a gente vive hoje, né? Uhum. A cultura da gente lança uma música, não é como antigamente, você tinha uma grande música e ela fazia parte de todo um projeto, de um disco de 10, 12 faixas, e você demorava, sei lá, uns 6 meses para lançar. Hoje o pessoal praticamente não lança mais disco, né? Lança música, e depois junta tudo e coloca no disco, né? Engraçado como o mundo, sempre fala que o mundo da voz, que aí se a gente voltar nos anos 40 era assim, né? Era os singles, não tinha internet para ser tão rápido, mas as pessoas lançavam música por música, né? Engraçado isso. Eu acho que hoje, principalmente, o que eu posso comparar com o que não tinha na minha geração quando eu comecei, que era o aspecto visual, fazendo parte essencialmente, né, hoje da vida das pessoas. A gente começou, estourou primeiro com a fita demo. Chegava a primeira canção, né? Então era uma outra forma de você
né? Se a gente foi tocar a primeira vez no Rio, em 97, eu acho, a pessoa não sabia, tinha a mínima ideia de quem era que estava cantando, né? Se era preto, branco, bonito, feio, gordo, magro, né? Hoje em dia, eu acho que o aspecto visual ele faz muita diferença, né? E isso eu acho que tem um lado ruim, né? Dessa coisa do consumo desenfreado e da criação desenfreada sem ter muito cuidado com o que você está falando, mas tem o outro lado também que comunica o empoderamento. Eu vejo hoje a geração, por exemplo, na questão racial, o empoderamento dessa geração tem muito a ver com a linguagem que você pode colocar ali nos clipes, que hoje com o iPhone 4K você faz um clipe, né? E aí você bota a indumentária africana, falando da parte africana, a indumentária africana, a concepção negra, o que você quer passar não só em relação à escrita, como eram Racionais na época, por exemplo, mas hoje você tem todo um aspecto visual. Então, acho que toda a geração, acho legal você se incluir dentro dela e viver, né? Porque a gente não sabe como vai ser daqui 10 anos, né, cara? Só sei que vai ser diferente. Com certeza. E, Alexandre, se você falasse que o seu disco era Nat Roots Duetos, eu acreditaria sem precisar falar muita coisa, né? Porque são 9 participações. É verdade, tá aí, ó, a gente vivendo essa geração, né? Nesse sentido, foi influência dessa geração, né? A minha geração era a banda, o disco é da banda, e quando tinha uma participação, assim, uma pessoa muito amiga, assim, ou então que viveu uma turnê com você e tal. Hoje, essa geração tem essa coisa de conectar, né? Sempre. É o feat, né? É o feat, pelo fato dessas ondas dele de fomentar os algoritmos, né? Cada um mexer com o algoritmo do outro. E essa facilidade também, manda a música pela internet, de forma digital, sem perdas. Aí o cara tá na casa dele, grava e tal. E, então, esse lado dos duetos que você comentou do disco é a gente se inserindo nessa geração, né? No que essa geração está vivendo. Não, sim, mas Nat Roots é uma banda super moderna, bicho. Eu sempre achei. Eu acho também. Eu continuo. Já começou assim, a gente já começou com o pensamento de o reggae não pode. Pode. Chegou coisas bobas assim, chegou uma vez que um cara entrou no camarim que eu tinha usado uma roupa, tinha cortado o dread. Aí cortou o dread. Aí eu falei, eu comprei uma camisa daquele jacarezinho, né? Lacoste. Falei, pois então vou tocar agora só de Lacoste, porque não podia, né? Então essa quebra de pudores, de dogmas também está dentro da nossa concepção de modernidade, né? De seguir assim. É porque eu acho que o regueiro ainda ele tem muito o visual do Bob Marley, né? Ele acha que tudo tem que ser igual ao Bob Marley, né? Eu começo a falar hoje nos grupos que eles têm que entender que o Bob Marley, na época dele, ele era um cara super moderno, né? Ele estava rompendo com a Jamaica anterior, que é o ska, né? Ele estava rompendo com a Jamaica anterior, que eram os caras certinho, tocando de terno, imitando os grupos vocais americanos, até por uma necessidade de sobrevivência, né? Se adequar a um padrão, né? Mais esteticamente mais certinho, sem ser muito controverso, sem ser muito preto, né? Porque o Bob Marley, ele era um cara moderno. Ele vem com aquele dreadlock, o barbão, e fumando baseado no disco e tal. Ele estava quebrando ali, né? Os paradigmas da época, né? Então você dizer que você quer ser Bob Marley é justamente o contrário, né? De querer ser ele anos 70, né? E a gente falou dos duetos, né? Só que tem uma música em especial que não tem participação, né? Que é a Ela. Por quê? Porque a única música que vocês resolveram não colocar nenhuma participação especial. Bom, a história dessa participação é a seguinte: eu finalmente consegui parar para poder fazer um projeto voltado para reggae music brasileira, que vai se chamar Raizama Festival, estou chamando. Mas esse Raizama começou essa ideia que já é antiga e eu comecei a construir junto com o pessoal aqui de Brasília, que hoje são um dos maiores produtores de reggae do Brasil e trabalham muito com gente do exterior. E eles fazem uma linguagem de reggae que é o Redeem, que pega uma base, aí essa base é solta na internet e tem 50 gravações em cima dessa base de 50 artistas diferentes. Eles são especialistas nisso. Aí eu chamei eles para produzirem, né, junto comigo, e
ir de encontro a esses artistas anônimos, entre aspas, do público que não consome a cultura reggae mesmo. E, cara, só música bacana chegando para mim, só artista bacana. A maioria eu já conhecia. E chegou essa música do Djaluz, que eu já conhecia também. O Djaluz é tipo um cara, tipo um hippie ali da região de Arembepe, ali perto de Salvador, não sei se você conhece, é bem famosa essa região que abrigou os hippies na década de 70 e coisa e tal, e sobrevive até hoje nesse conceito. E chegou a música dele, eu falei, cara, além dessa música ter um sabor de Nat Roots, eu gostei muito dessa música. Além das outras, eu gostei muito. E eu queria, nesse disco, que é o mais colaborativo, também, eu e o Luiz, né, também sermos apenas intérpretes e não compositores como a maioria dos outros. E daí surgiu. Então, essa canção já veio com outros músicos, que não são os músicos que tocam com Nat Roots, são os músicos que tocam com Unidade 76, toda ela. Eu e o Luiz gravou o baixo e eu botei a voz somente. Nem guitarra eu gravei, só botei a voz. E achei incrível assim, o resultado final e resolvemos lançar, porque as duas primeiras já foram com featurings, então agora a gente resolveu lançar só a gente. Entendi. Eu queria que você comentasse sobre algumas participações, o Alexandre. Por exemplo, o Zig Marley, a Isa, Melim, o Pedro. Bom, o Marley, a América Vibra foi uma música feita em 2019, que o plano era, só que ela não tinha esse formato, né? Onde está o Zig Marley tinha um outro pedaço de letra que eu cantava e a Yalitza tinha um projeto, já havia letra em espanhol que eu já havia composto. Só que essa música era para ser o single de um DVD que a gente ia lançar em 2020, que foi um DVD gravado lá no Luna Park, em Buenos Aires. A gente gravou, fizemos 2 dias de show e tal. E essa música seria o single América Vibra, com o mesmo conceito ideológico, vamos dizer assim, que era a união dos povos da América Latina. Veio a pandemia, não lançou, caiu tudo, caíram todos os projetos e essa música ficou no ar, né? E aí a gente, bom, já que não vai ter show, já que não vai ter América Vibra agora, vamos fazer um CD, né, pra gente lançar durante a pandemia. E assim surgiu a ideia desse CD. E aí a gente conversando com o pessoal da gravadora e a Sony Latin também entrou na história, coisa e tal, por esse laço que teve em relação ao DVD na Argentina. E a convite da Sony Brasil, a gente foi tocar na Conferência Mundial da Sony em 2019 também. Então a gente conheceu realmente o pessoal de Miami, da Sony Latin espanhola e coisa e tal, e outras Sonys. E fizemos um show, o pessoal adorou, e aí a Sony aproximou com a Sony Latin, e a Sony Latin, poxa, ouviu a música, né, a América Vibra, e pô, que música legal e tal, a ideia legal, né, e pô, aí eu falei, pô, a gente podia botar um featuring aí, né, aí qual? Eu já falei logo o número 1, né, assim, porque já fui logo no cara, né, e assim, já com honestamente, o não que eu já estava esperando não era pelo motivo do Zig, de ser o Zig, porque o Nat é muito grande no mundo, né? Talvez seja a banda hoje até maior, assim, em termos de rede social, fora o Bob Marley, claro, deve ser a segunda banda a nível mundial até. E aí, mas pelo fato dele ser o cara do legado, né, da coisa, e cantar em inglês e viver o mundo americano lá e coisa e tal. E chegou o Zig e falou, pô, o pessoal da Sony Live, o Zig parece você, cara, ele é tranquilão, é calmo e tudo mais, se não tivesse a pandemia, gosta de futebol, se não tivesse a pandemia, eu queria coisar vocês e tal. Tá, manda a música pro cara. Aí mandou e o Zig adorou a música e já voltou com a parte dele escrita, e na época das entrevistas, das coletivas no lançamento do América Vibra, nos intervalos a gente deu para eu com o meu inglês survival, mas deu para dar uma conversada com ele, e ele super calmo também. Foi ótimo, cara. Ele se mostrou um cara bem bacana, assim, e por isso agregou, né, na música grandemente, assim. Você vê que ele gravou com vontade mesmo, né? Ele curtiu mesmo gravar. E a gente ficou feliz assim com o resultado.
Mas e da Isa, do Carlinhos Brau, como é que foi essas parcerias também, o Alexandre? Do Banda Melim, né, que já é good vibes, eles falam, né, que é um good vibes. Mas também Sim. dá para falar que é quase que um reggae, né? Essa questão do good vibes aí até hoje está causando polêmicas, né? Porque toda cultura que. E o Nat Roots, acho que talvez nos últimos 20 anos, que influenciou essa geração, Isa, É Melim, claro. Anitta e tudo, acredito até que esse lance Good Vibes venha muito vocês. das músicas do Nat Roots. E tudo que vira um pouco muito presente na geração acaba virando moda, né? Foi assim com punk, foi assim com o movimento hip, né? E com o Good Vibes agora também, né? Que é vem da cultura Rastafari, vem lá do Positive Vibration, vem da coisa de você, da saúde mental, cuidar dos chakras, essa coisa que vem da Europa, da Etiópia ancestral, né? Ali na época do Egito, aquelas coisas de tribo do Abraão, aí aquela coisa toda. E aí esses artistas que foram influenciados pelo Nat Roots sempre fica no meu radar quando eu ouço, meu radar de composição, de featuring. Então, eu fico esperando a música certa. Aí, opa, essa eu acho que vai pro Melim. Legal, já estava no radar. A Isa também já estava no meu radar de composição, mas eu não gosto de mandar qualquer canção, só para ter. Aí surgiu essa Good Vibration, pô, essa tem a ver com a Isa, e mandei para ela. Uma pessoa que eu acabei de compor uma canção que eu acho que tem a ver com o universo dela e com a gente é a Anitta, mas eu ainda não falei para ela, mas vou falar também. Então, esses artistas que já disseram publicamente que tem o Nat Roots como uma das suas principais influências, estão sempre no nosso radar. Então, foi assim que surgiu o convite. Melim sempre falou, né? A Isa toca no show dela, né? Nat Roots Reggae Power. A Anitta, a gente, mais para frente, a gente vai apresentar essa música para ela. O Carlinhos Brau, ele entrou em contato comigo e eu passei para a galera que ele, Alexandre, adoro as canções, tô com 2 regs aqui, muito legais que tem a ver com vocês. Eu acho que vocês representam o reggae brasileiro. Ele foi para Miami também, fez umas coisas com Wailers lá e tal. Aí eu falei, pô, Brau, chega aí, cara, no estúdio. Será que tu consegue e tal? Ele, consigo. Aí, deu uma semana depois, ele estava aqui no estúdio já. E aí gravamos as 2 canções e fizemos um churrasco aqui, coisa e tal. Foi mó barato, a banda toda veio. Esse foi astral pra caramba. Eu admiro muito o Carlinho, não só pelo lado musical, mas pelo lado social também. O jeito que ele comunica a negritude dele é o jeito que eu mais me identifico dentro do Brasil, que tem várias formas de comunicar. Tem a forma mais agressiva, mais militante, que é importante. O Brau é a coisa mais alegre, a Jaiô e tal, mas não menos incisiva na militância. Ele já colocou quase 15 mil percussionistas no mundo, né, como profissionais, né? Então é um trabalho incrível. Então hoje somos amigos e eu tenho muita satisfação de ser amigo dele. Qual que é a sua avaliação hoje do momento do reggae no Brasil? Eu falo isso porque eu acompanhei a trajetória quase que do zero do Nat Roots, né? Eu lembro de vocês, a questão do nome, eu lembro de tudo. Eu amava Beija-Flor, quando vocês foram tocar lá tocava estava muito na imprensa, na mídia, Faustão, depois veio... Época... Pois é, estavam direto. Eu queria ver como é que você analisa hoje o reggae. Olha, os blogs, os perfis, né, que eu estou vendo sendo lançarem pela geração que hoje está com 30 e poucos anos, né, eu vejo que o reggae conseguiu construir uma nova concepção do que é o reggae, uma concepção que a gente ajudou a mudar também na cabeça das pessoas, dessa geração que está vindo agora, que é essa concepção mais livre, né? Essa concepção mais desamarrada dos dogmas, né, criados anteriormente. Dogmas até pelo fato, acredito eu, pelo lado de interpretações em relação ao rastafarianismo, na minha visão, equivocadas, e outra também que é uma coisa muito interessante, né? O empoderamento negro hoje que há no Brasil ajudou bastante também, porque antigamente a banda fazia sucesso de reggae, era pop. E muita gente achava que isso era uma atitude
Não, eu sou Rastafari, eu sou isso, mas hoje eu vejo que não é. Era aquela falta de autoestima, aquela herança do colonialismo, de quando o negro via um outro negro numa posição de protagonismo, ele não conseguia se ver ali. Então, para ele era errado aquilo. No fundo, subjetivamente era aquilo, as pessoas não percebiam. Hoje, com esse empoderamento, ao contrário. A banda faz sucesso, essa geração do reggae hoje, que legal que você está lá no fulano de tal, no Beltrano, na televisão, no rádio, né? Essa mudança eu acho importante e eu acho que é a grande mudança que está acontecendo no reggae, sem perder como é que fala antigamente? A essência, né? Tinha essa coisa, essa frase quase adolescente, né? Assim, eles estão perdendo isso muito importante de estar acontecendo no reggae e fico feliz de ter sido um dos que contribuíram para isso. Uma outra coisa também é no lado produtivo, vamos dizer assim. Antigamente você gravou um clipe com dread, fumando baseado, acabou. Você era foda. Hoje em dia o sarrafo aumentou. Hoje em dia você tem que ter arranjo, você tem que ter uma boa mixagem, você tem que ter uma boa qualidade de gravação, você tem que ter um bom refrão, ou seja, você tem que pensar em outras coisas. Só aquele estereótipo do Rastafari e tal, fumou maconha, tem dreadlock, já era suficiente. Não dá mais, acabou. Hoje em dia tem que ter uma qualidade realmente de produção, tem que ser profissional. Eu acho que isso a gente contribuiu também. Acho que isso que essa a questão geração... geográfica também, né? Porque antigamente as pessoas achavam que o reggae era só no Maranhão, algumas cidades ali do Rio Grande do Sul, né? Acho que sim. Vocês vieram de Brasília, canta, né, cara? Que você perguntou dos featurings. E eu acho o Zeider um compositor muito bom, assim. E eu na pandemia, assim, eu vi o perfil dele, ele estava ali tocando um som, eu liguei para ele, aí Zeider, estamos gravando umas músicas aqui, não pro projeto. O Zeider eu já chamei para ver se ele não tinha uma canção pro Nath. Ele me mandou as três ótimas, né? E aquela do surf, né? Que eu acho que eu achei que caiu como uma luva no universo Nat Roots, porque o Nat Roots também é uma banda que eu costumo dizer, se tiver um festival Rastafari, a gente consegue fazer um repertório de 15 músicas que vão atender esse público Rastafari. Se tiver um festival de verão de Salvador, que vai tocar antes o Luan Santana e depois o Léo, o Chiclete com Banana, a gente vai ter também um repertório pop. E essa canção, ela se enquadra assim, nessa galera do surf, good vibes, uma galera assim que é diferente do reggae Rastafari e que estava faltando nesse disco. E casou perfeitamente ali com a voz dele, com a minha, e festeja também uma amizade que a gente tem de mais de 20 anos. Né? O Planta é uma das bandas que a gente mais se dá bem, tem amizade dentro da história do reggae. Nas últimas duas, Nat Roots é uma das bandas mais amadas aqui também de Goiânia, né? O pessoal adora quando o Nat Roots vem para cá, né? Eu queria falar que você falasse um pouquinho dessa relação da banda de vocês com os goianos, com os regueiros goianos, né? Também tem essa proximidade, Brasília-Goiânia, claro, né? Não, sou muito grato a Goiânia, porque teve uma vez, inclusive, que teve um show em Goiânia que deu um rolo, porque a Polícia Civil tinha uma delegada aí que colocou uma delegacia do lado do nosso camarim, assim, e os agentes iam lá no meio do público para prender a molecada que estava fumando baseadinho no meio do show, né? E aí no microfone eu falei e tal, fiquei indignado, né? Falei e tal, fui preso. Depois do show, os caras foram lá, botaram um Ai Jesus. Ai Jesus é quando a polícia planta um baseado, que eu nem fumava na época. Aí plantaram um Ai Jesus lá para mim, fui preso, aí apareci algemado na imprensa. E o público de Goiânia me defendeu de uma forma muito legal. Você lembra o ano, Alexandre? Esse ano aí, acho que foi 2006. Foi logo antes do DVD Reg Power, assim, que a gente gravou em 2006. Então, acho que foi em 2006 esse show, né? Aí saiu na imprensa, o reggae, maconha, mas a galera, antigamente, a gente já tinha e-mail, né, nessa época, já tinha aquelas coisas MSN, né? Era chat, né, uma coisa assim.
E eu fiquei muito tocado porque o público de Goiânia me deu muita força, né, nessa época e coisa e tal. E falando de antes, né, do Beija-Flor, foi como é muito próximo. Lembro também de, acho que Brasília, assim, tocamos em Brasília, a primeira cidade, não sei se a primeira, mas uma das primeiras foi Goiânia, da gente chegar em Goiânia e já ter 3 mil pessoas para ver uma banda completamente desconhecida, né? Então, esses dois episódios marcam muito a minha vida pessoal, né? E a carreira do Natiruts, sem dúvida. É isso aí, Alexandre. Obrigadão demais aí pelo bate-papo, viu, cara? Beleza, Bom cara. demais conversar com você, cara. Eu Também. curto a banda desde a minha adolescência, bicho. Sou maranhense, regueiro, tribo de Já. Então, assim, o reggae sempre fez parte da minha vida. Aí escutar vocês e falar, puta, eu morava no Rio Grande do Sul, na época eu escutei o som de vocês. Falei, esses caras são loucos, lá de Brasília, maluco. Porra, foi vocês mesmo que levaram o som. Por aí. É isso aí, galera. Obrigado por ficar até o fim da entrevista. Então, deixa o joinha esperto, comentário.